Ciro, em 2002, quando o FHC fez um empréstimo de 30 bilhões de dólares junto ao FMI, você disse que esse dinheiro era bem-vindo, desde que fosse para projetos nacionais, como o submarino nuclear. Com isso em mente, você pretende, caso eleito, financiar esses projetos do Complexo Industrial da Defesa? Sim. Eu fiz um esforço para obedecer a regra e eu não podia, evidentemente, detalhar tudo, mas esse caminho que eu estou propondo de retomar o processo de crescimento do Brasil tem a ver com a retomada de um esforço industrial. Isso não dispensa vários esforços em paralelo, mas a pergunta me leva a esse ladinho da minha reflexão sobre o país. E eu já estou procurando detalhar, essa é a minha obrigação nesse debate, pela experiência que eu acumulei, porque, enfim, 37 anos de vida, não respondi nunca sequer um inquérito, nem sequer para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas em tempo de listas e de operações Lava-Jato, né, é bom a gente poder dizer isso no meio de um bocado de estudante e um lado levantar o dedo, mas e aquele? Eu tenho aquele. E eu já disse aos meus amigos que pode ficar tranquilo que nem a próxima nem as outras listas também me trazem. Nada mais é do que a minha obrigação, sim. Mas isso me obriga a pensar com a minha vivência. Então, quais são os 4 complexos industriais prioritários? E por que prioritários? Porque nesses 4 complexos industriais são os mais graves sob o ponto de vista da dependência externa. Então, por exemplo, o primeiro grande complexo industrial que eu pretendo estimular, é o complexo industrial do petróleo e gás. Por que é o primeiro? Isso aqui em ordem de apresentação. Porque daqueles 124 bilhões de dólares de buraco na conta do Brasil manufaturado com o estrangeiro, a conta petróleo apresenta 25 bilhões de dólares de buraco. Então é uma obviedade que um país como o nosso tem que parar de cometer a estupidez crônica de vender petróleo bruto e comprar derivado agregado. E isso tem a ver com verticalizar toda a questão de refino, mas a petroquímica é exposta ao refino, fibras, polímeros, essas cadeiras que a gente está sentado, tudo isso é petróleo. A gente não tem nada que importar isso do estrangeiro, a gente tem que tentar verticalizar e fazer que o Brasil tenha um protagonismo global em petróleo e gás, valor agregado, não petróleo bruto. Segundo, em ordem de apresentação, complexo industrial da saúde. O buraco da conta do Brasil com o estrangeiro em saúde é de quase 20 bilhões de dólares. Só a União Federal este ano vai comprar do estrangeiro de fármacos, próteses, cama de hospital, bengala, cadeira de roda, coisas inclusive de tecnologia rudimentar, mas coisas sofisticadas, meios de diagnóstico médico de última geração, tomografia computadorizada, ressonância magnética funcional, essas coisas todas. Isso dá 20 bilhões de dólares de buraco. 80% disso, já estou avançando mais nesse setor, tem patente vencida, que você com o Instituto de Engenharia Reversa, você simplesmente desmonta, copia e replica, tendo a compra governamental como uma garantia de mercado. Terceiro complexo industrial, o complexo industrial do agronegócio. O Brasil, se tem esse buraco na conta externa, a mineração e o agronegócio produzem um superávit de 90 bilhões de dólares. É evidente que a gente precisa respeitar esse lado do Brasil que está carregando nas costas o nosso modo de viver. Isso não quer dizer autorizar ninguém a falsificar controle fitossanitário. Isso não quer dizer autorizar ninguém a depredar o meio ambiente. Isso não quer dizer autorizar ninguém a trabalho de semi-escravo ou escravo. Isso não quer dizer nada, a não ser que nós temos que respeitar quem produz 90 bilhões de dólares de superávit da balança comercial brasileira, permitindo que nós outros possamos viver o modo que nós estamos vivendo e trazê-los para uma dinâmica de modernização, de civilidade, de fazer isso em modos sustentáveis, até porque este modo de produção de larga escala vai morrer. Vai morrer. Se a gente não se precatar, vai morrer. Eu explico já porque eu estou convencido disso. Terceiro ou quarto bloco, complexo industrial do agronegócio, por quê? Porque 40% dos custos de produção do agronegócio mais exuberantes do mundo são importados do estrangeiro. Não há uma fábrica com contabilidade real de agrotóxico. Não há uma fábrica de contabilidade em real de defensivo agrícola. Não há uma fábrica com contabilidade real de implementos agrícolas. Nem que seja um mero arado.
o que dirá uma máquina dessas de colheitadeira com GPS, com não sei o que, e ar-condicionado. E não há razão nenhuma do Brasil pagar isso ao estrangeiro, dado que nós somos um mercado absolutamente relevante para isso, né? Todos esses setores, a China 30 anos atrás não tinha nada, e está virando protagonista global, a Coreia do Sul virou protagonista global, tudo em 40 anos. Então abandonemos o ceticismo, a descrença, porque isto não só é praticável conceitualmente, como uma experiência empírica, moderna, contemporânea acontecendo no mundo, desde que seja conduzido com inteligência e não com mistificação ideológica. Falta o quarto complexo industrial, da defesa. O Brasil já gasta uma fortuna, que não vale a pena sequer publicar, mas estamos falando aí de 200 bilhões também, em matéria de complexo industrial da defesa. E aqui tem a ver com o Brasil ter uma possibilidade de dominar a microeletrônica, de dominar a questão do foguete, de dominar a questão do satélite. Não é razoável um país como o nosso fazer suas comunicações militares por um satélite norte-americano. Não é razoável, e seria de rir, se não fosse de chorar, que a mira dos nossos aviões e navios são guiados pelo GPS norte-americano. Eu não penso jamais em a guerra, não, com a América. Nossa amizade é pan-americana, essa é a nossa tradição cultural é com o Ocidente, é com a Europa, ok. Mas peraí um pouquinho, houve uma guerra no Cone Sul, ridícula nos seus motivos, mas houve uma guerra a sustentar o que eu estou querendo dizer, que é a necessidade de termos uma defesa dissuasória. A Argentina com a Inglaterra, e a América nem deu um telefonema, rasgou a carta da OEA e posicionou-se com o seu aliado da OTAN, que é o Atlântico Norte, a Inglaterra. Agora a questão não é essa, não é para ir à guerra, a questão básica é a seguinte: um navio brasileiro, se for chamado para fazer uma incursão qualquer na foz do Amazonas, com o GPS americano desregular 2 graus, ele sai de Niterói e chega em Angola, não chega. Isso não é razoável. Só que quando você evolui para dominar e construir um satélite, uma rede satélite, um GPS de outro protagonismo, você domina todo o ciclo industrial da microeletrônica aí embarcada. E isso é o que mais me interessa para um país como o nosso, para a gente começar a verticalizar um dos maiores mercados de celulares do mundo, 100% importados. Porque a gente não tem nada a ver com microeletrônica, nem remotamente. Não sabemos nem ler, nem para copiar com engenharia reversa, como os chineses estão fazendo descaradamente, ou os coreanos estão fazendo descaradamente, com meu apoio. Porque é preciso fazer isso. E aí por que eu falei, e fecho parênteses aqui, na questão do que o agronegócio precisa entender o que está acontecendo no mundo. Hoje, qual é a grande força do agronegócio? É a escala, é a estandartização. Lembra que a ideia de ser feliz é ter acesso ao bom, bonito e barato, equivocadamente? Pois o bom, bonito e barato é produzido em larga escala e em padrão estandartizado, tem que ser tudo igual. É por isso que você faz essas coisas. Por quê? Porque nós vamos ao supermercado e preferimos, porque a vida é dura, comprar o que é mais barato do que ir na prateleira de orgânico, que não tem de escala, não tem tecnologia, tem defensivo agrícola, etc., tende a ser mais caro. E como a vida é dura, eu opto pelo mais barato e deixo o orgânico lá. Só que isso é hoje. Porque o consumidor do tempo presente faz uma pergunta, constrangido pela renda: quanto custa? E isso domina a decisão de consumo. O consumidor do futuro está na pré-escola hoje. E nós outros que temos alguma coisa na cabeça, vamos ajudar a acelerar isso. Ele, consumidor do futuro, meu filhinho de 1 ano e 3 meses, o Gael, vai fazer 3 perguntas. Quanto custa? Sempre será uma pergunta, para não pensar que a ineficiência vai algum dia ter espaço, não vai, mas vai fazer uma outra. A quem aproveita o meu ato de consumo economicamente? E aí, se o meu conterrâneo local está produzindo, eu vou. Na França já é muito forte isso, você já tem coisas mais malajambradas em qualquer critério, em que você bota lá a informação de que é produzida localmente. Então as pessoas estão evoluindo para comprar um pouco mais caro, para criar uma economia comunitária em que o meu ato de consumo financie a renda de alguém comunitário meu. E a terceira grande pergunta é: o meu ato de consumo é amistoso com a natureza na origem e no rejeito? E se a gente não advertir o produtor médio brasileiro agora, para a gente ir tratando dessas transições, o Brasil está condenado a um lugar no gueto da história do mundo.
e 200 milhões de habitantes do gueto, eu imagino o Haiti, que é para onde essa gente está nos levando. Não vai dar certo.